Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a mergulhar no universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos até às 3 da tarde. Hoje vamos falar sobre o oscarizado cinema brasileiro e os desdobramentos para 2025 e para o futuro próximo aqui do que vem sendo produzido no Brasil. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC. E também pelo WhatsApp das rádios da UFSM, no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Della Posa e Alexandre Macari. Na técnica, José Carlos Quartiero, nosso Zezinho, apreciador do filme A Dama da Lotação, com Sônia Braga, Nuno Léo Maia, um admirador do cinema brasileiro, né? Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 17 de março. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 17 de março na história do cinema. Neste dia, em 1900, nascia o compositor norte-americano Alfred Newman. Ele compôs cerca de 200 trilhas para filmes e recebeu 45 indicações ao Oscar, sendo superado apenas por John Williams, com 47, e Walt Disney, com 59. Newman foi vencedor do prêmio 9 vezes. Em 1940, foi indicado por 4 filmes diferentes, mas perdeu o prêmio para Herbert Stothart, por O Mágico de Oz. Em 1938 e 1957, conquistou a impressionante marca de 20 anos consecutivos de indicações ao prêmio. Dentre suas trilhas mais notáveis, destacam-se Suplício de uma Saudade, de 1955, A Conquista do Oeste, de 62, e A Maior História de Todos os Tempos, de 65. Ele também foi o criador da famosa fanfarra de abertura dos estúdios 20th Century Fox. Em 1908, nascia a atriz alemã Brigitte Helm. Seu trabalho mais importante foi interpretando Maria e Mensch, Falsa Maria, no icônico filme Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang. Também marcou a estreia no cinema com esse filme. Outra obra relevante em sua carreira foi Atlântida, de 1932, dirigido por George Pabst. O motivo principal para o fim de sua carreira foi a intervenção nazista no cinema, que afetou a produção de muitos filmes alemães. Brigitte não queria trabalhar sob censura e optou por se aposentar. Hoje, o ator e produtor norte-americano Kurt Russell completa 74 anos. Ele começou sua carreira como ator mirim da Disney e atuou inclusive em um filme de Elvis Presley, Loiras, Ruivas e Morenas. Russell ficou consagrado por sua parceria com o cineasta John Carpenter, com quem fez Fuga de Nova York e O Enigma de Outro Mundo. Mais recentemente, participou de filmes de Quentin Tarantino, como Os Oito Odiados. Também celebra seu aniversário de 70 anos o ator, diretor e músico norte-americano Gary Sinise. Sua atuação mais marcante foi no papel do tenente Dan Taylor em Forrest Gump, pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Outro ator que comemora seu aniversário hoje é John Boyega. Britânico de origem nigeriana, Boyega é mais conhecido por interpretar o Finn na nova trilogia de Star Wars, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e A Ascensão Skywalker. Por esse papel, inclusive, venceu o BAFTA de Ator Revelação de 2016. Em 1976, falecia o renomado cineasta italiano Luchino Visconti. Considerado um dos maiores mestres do cinema mundial, Visconti iniciou sua carreira no teatro e na ópera, antes de se tornar diretor de cinema.
Ele foi um dos principais representantes do movimento neorrealista italiano, mas seu estilo evoluiu para uma abordagem visualmente requintada. Entre suas obras mais notáveis estão O Leopardo, de 63, um épico histórico que reflete sobre a nobreza italiana, e Morte em Veneza, de 71, uma adaptação da obra de Thomas Mann, que explora temas como decadência e desejo. Visconti é conhecido por sua sensibilidade artística e por explorar temas como classe social e a morte. Em 1993, falecia a atriz norte-americana Helen Hayes. Conhecida como a primeira dama do teatro norte-americano, ela teve uma carreira distinta que abrangeu mais de 7 décadas. Hayes conquistou o status de ícone ao ganhar o Oscar de melhor atriz em 32, por sua atuação em O Pecado de Madeleine Caudette, e mais tarde o prêmio Tony e o Emmy, tornando-se uma das poucas artistas a ganhar a tríplice coroa da atuação. Em 1996, também falecia o cineasta francês René Clément. Sua carreira foi marcada pela habilidade em criar atmosferas tensas e por uma abordagem realista. Sua obra de 1946, A Batalha dos Trilhos, foi o grande vencedor do primeiro Festival de Cannes. Por 3 Dias de Amor, em 49, e 1952, Por Brinquedo Proibido, venceu o Oscar de filme em língua estrangeira. Brinquedo Proibido também conquistou o Leão de Ouro no Festival de Veneza. E, em 1954, pela comédia Um Amante Sob Medida, ganhou o prêmio do júri do Festival de Cannes. Seu maior sucesso no cinema foi em 1960, quando dirigiu O Sol por Testemunha com Alain Delon. Há 50 anos, eram exibidos nas telonas de Santa Maria, nos Cinemas Glória, o filme Tarzan no Vale do Ouro, dirigido por Robert Day e com Mike Henry no papel principal, e o brilhante thriller político O Caso Mattei, de Francesco Rossi. No Cine Independência, havia uma sessão dupla de faroestes. O Dólar Furado, de Giorgio Ferroni, com Giuliano Gemma interpretando um ex-combatente sulista da Guerra Civil nos Estados Unidos, cuja vida é salva por $1 de prata durante um confronto. E também Marcados pela Vingança, de Daniel Mann, com os astros William Holden, Ernest Borgnine e Wood Strutt. No Cine Imperial eram exibidos Assim Nasce um Homem, um faroeste norte-americano, e a aventura policial brasileira Sexo e Sangue na Trilha do Tesouro, de José Mojica Marins, popularmente conhecido por seu personagem Zé do Caixão. Hoje, em 1945, nascia a cantora brasileira Elis Regina, conhecida por sua competência vocal, musicalidade e presença de palco. Ela foi aclamada tanto no Brasil quanto no mundo. Suas canções estão presentes em diversos filmes brasileiros, além de produções internacionais como Fale com Ela, de Pedro Almodóvar, e A Lente do Amor, de Griffin Dunne. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Vamos ouvir a música Roda, de Elis Regina, que faz parte da trilha sonora do filme norte-americano Be Cool, o outro nome do jogo, dirigido por F. Gary Gray. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Tá aí Elis Regina, Roda. Muitas das músicas dela que apareceram nos filmes, né, são sempre aquela coisa assim que aquece o coração, né? Principalmente quando a gente vê filmes que não são brasileiros e que tem as músicas dela, né? Eu lembro muito também da canção dela no filme do Almodóvar. Ao longo dos anos, o cinema brasileiro passou por diversas fases. Ele é um dos cinemas que mais expressa a diversidade de obras, em grande parte devido às questões de construção cultural do país. Claro que para o Brasil, uma das conquistas recentes foi com o filme Ainda Estou Aqui, que acabou vencendo o Oscar, prêmio que é importante, mas não é decisivo para apontar a qualidade do cinema brasileiro. Para o bate-papo de hoje está comigo Pedro Amaral, meu colega, servidor aqui da UFSM, cinéfilo, pesquisador na área, mestrando do Poscom, além de fotógrafo e realizador audiovisual. Pedro foi premiado com curta-metragem de terror
de Um Outro Lugar, que conquistou o prêmio de melhor direção de ficção na segunda edição do concurso de roteiro de curta-metragem e Mostra REC Festival. E também recebeu os prêmios de melhor roteiro e melhor montagem no 16º Santa Maria Vídeo e Cinema. Muito bem, senhor Pedro. Tudo bem? Obrigado, Alexandre. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse programa incrível aqui na rádio da UFSM. Eu que agradeço ter aceito, né, o bate-papo, o Pedro. Para quem não sabe, né, o Pedro, ano passado a gente fez um super programa falando sobre o Oscar do ano passado, né? Exato. Que não tinha Brasil, que não tinha... Era só cinema de outros lugares, Exato, né? Que legal poder ver que um ano depois a gente mudou a pauta, né? Que a gente pôde falar sobre um filme brasileiro vencedor ainda por cima, né? Ah, sem dúvida, né? Eu fiquei muito feliz porque eu acompanho bastante o Oscar, o Pedro sabe disso, né? Eu não sou um detrator da premiação, né? Eu vejo que muitos colocam em segundo plano, mas eu vejo por um outro lado, né? Eu acho que é um prêmio importante e que bom que o Brasil conseguiu agora ter a sua estatueta, né? E, bom, mas por muito tempo, Pedro, eu vejo quem conversa comigo sobre cinema brasileiro, e o bate-papo nosso hoje é mais sobre isso, né? Fala muito assim, eu não gosto de filmes brasileiros porque tem muito sexo, tem muita nudez, muitas coisas complicadas que se coloca, é a violência, não tem valores positivos. Acho que parte disso, claro, vem dessa herança das pornochanchadas aí da década de 70 e 80. Exato. Mas, né, na tua opinião, o que te atribui assim, essa visão que muitos espectadores do Brasil têm em relação ao seu próprio cinema? Eu acho que o nosso cinema, como tu corretamente mencionou ali na abertura, é um cinema extremamente diverso, né? A gente tem aí um país de proporções continentais, então é muito bacana ver toda essa riqueza narrativa e de representatividade que as nossas obras conseguem dar conta. Mas eu vejo que o cinema brasileiro ele tem uma característica que estruturalmente desfavorece ele, que é essa falta de, em primeiro lugar, do incentivo à produção, seja por meio de verbas públicas ou privadas, de uma forma contínua, né? A gente tem aí, ao longo da história, algumas iniciativas que tentaram dar conta desse recado, mas a gente não consegue falar de uma medida que fosse duradoura, né? Que tivesse aí uma consistência ao longo dos anos. E a gente tem também uma questão que é a dificuldade de facilitar o acesso a essas obras para esse público geral, vamos dizer assim. Tanto que tem aí discussões que a gente pode falar ali mais para frente sobre a cota de telas, né, nas redes de exibição, como uma forma de equilibrar a quantidade de filmes brasileiros em cartaz em relação aos filmes estrangeiros, mas isso ainda é meio... Eu vejo que é uma medida para tentar resolver a curto prazo, né, quando na verdade a gente deveria ter uma mudança aí estrutural, né, tentar discutir mais o nosso cinema, permitir que mais obras que sejam produzidas, né, e por novos talentos também, não somente nas panelinhas que a gente chama. Então acho que começa por aí, entende? Acho que é uma uma dificuldade de acesso às nossas obras que fazem com que as referências do público em geral sejam muito restritas. Sim. Eu percebo isso que tu disseste, né, da questão do cinema brasileiro estar nas salas comerciais, né? Porque, claro, se produz muito filme no Brasil, muitos deles que não entram nesse circuito comercial. Exato. Muitos ficam mais presentes em festivais ou mesmo, né, num ambiente universitário, em alguns momentos, né? E quando a gente percebe que os filmes começam a aparecer mais nas salas de cinema, a gente até desconfia, né? Porque, claro, em outros tempos ou ano passado, né, alguns filmes acabaram sendo exibidos na telona, né? Inclusive filmes que não eram tão badalados assim, mas em geral são comédias. Exato. O brasileiro consome muito comédia, e comédia naquilo que tu disseste, né? De uma certa produção que é uma panela, né? Que a gente sabe, da Globo Filmes. E por aí a gente tem a cota de tela, de certa forma, sendo respeitada, mas fazendo uso dessa estratégia. Exato. Né? Como é que tu vê essa questão da importância de diversificar os tipos de produção de cinema do Brasil nas salas comerciais? Já que, claro que, como eu falei, né, tem festivais, tem para ver no streaming muitas vezes,
mas falta talvez uma questão de educação para o olhar do cinema brasileiro, né? Perfeito. Tem um comparativo que eu acabo traçando. Quando eu recebi o convite para participar, eu quis dar essa pesquisada e ver se vingava a minha comparação. Mas a gente pode comparar um pouco com a situação do cinema sul-coreano, né? A gente teve aí, há alguns anos, em 2020, tu me corrige, né? O prêmio do Parasita, de melhor filme. Só lembrando que foi o primeiro filme de língua não inglesa a vencer o prêmio principal da academia. E aí muito se falou sobre a visibilidade que o prêmio traria para o cinema sul-coreano, né, e tudo mais. Mas aí a gente pode entender que, no caso do cinema sul-coreano, a gente tem aí uma lógica um pouco inversa. A gente tem quase que o resultado de anos de investimento que o próprio país fez em seu cinema, né? E aí a gente passa por uma série de pontos, né, como leis de incentivo, conselhos de cinema, como uma forma de fortalecer o cinema sul-coreano no seu próprio país, antes de pensar em levar para fora, né? É uma forma de conquistar o público interno antes de pensar em levar para outros circuitos comerciais ao redor do mundo. Então eu vejo acho que esse é um exemplo legal assim que a gente poderia tentar trazer para o Brasil, que é tentar fortalecer esse circuito aqui em primeiro lugar, né? Fazer o público se interessar por essas obras, conhecer essas obras, né? Um outro paralelo que a gente pode traçar com a Coreia do Sul é o fato que lá se estuda cinema no ensino básico, né? Na escola mesmo. Então, os estudantes têm acesso a essa produção, conhecem esse repertório. Isso faz com que se valorize, né? Faz com que se conheça e se valorize toda essa obra. Então, acho que seria interessante, assim, a gente, antes de pensar, né, em ganhar Oscar novamente, claro que a gente quer. Eu também sou entusiasta do Oscar, eu acho que é fantástico. Ainda mais esse clima de Copa do Mundo que a gente teve aí nesse último ano. Mas eu acho que a gente deveria pensar por aí primeiro, sabe? Em fortalecer a nossa produção, em fazer ela chegar até as pessoas e criar essa cultura de valorização, né? De forma que o público brasileiro valorize as nossas produções. Porque ao longo dos anos, assim, eu, por exemplo, fui doutrinado e educado pelo cinema norte-americano. Exatamente. Então, se eu fosse colocar assim, qual é a tua formação em nível de leitor ou leitor de cinema, né? Eu leio os filmes a partir daquela minha visão inicial que eu tinha dos Estados Unidos e dos filmes hollywoodianos, né? Que tem uma formatação, que tem um estilo próprio e que, né, muitas vezes é tão próprio que nos distancia em relação ao nosso presente aqui do Brasil. Perfeito, perfeito. E quando eu vejo que isso ainda hoje se reproduz, a gente percebe que esse ensino pelo olhar e de análise de filmes, né, tá bem deficitário realmente, né? Porque, claro, o cinema contemporâneo no Brasil ele vem circulando por festivais, né? A gente teve o Bacurau, a Vida Invisível, teve no Festival de Cannes foi exibido o Motel Destino, né? Isso para citar aí os filmes do Kleber Mendonça e do Karim Ainuz, né? Mas assim, muitas vezes a gente vai ter acesso a esses filmes muito posteriormente em relação ao lançamento deles nos festivais. Exato. E alguns deles não são exibidos em cinema. Ainda tem isso, né? Perfeito, Sabe que eu achei muito legal tu trazer esse ponto da gente ser educado pelo cinema norte-americano. Agora há pouco eu tive uma experiência bem simbólica assim, nesse ponto, que eu estava lá conversando com um grupo de amigos, né? E aí isso foi antes do Oscar. Então ainda a pauta era se o Ainda Estou Aqui ia ou não levar o prêmio. E aí tinha uma pessoa ali, desconhecida, né, que estava no grupo conosco, e ela começou a conversar sobre o filme, falar das impressões dela. E esse rapaz falou, olha, gostei muito do filme, gostei muito do Ainda Estou Aqui, mas, não sei, o filme parece que não tem clímax, o filme parece que não começa, parece que não tem começo, meio e fim. E aí isso para mim foi um bom exemplo, né, de como as pessoas assistem a esses filmes com esse olhar treinado, né, para as formas narrativas norte-americanas, né, que predomina aí a jornada do herói, né, o Campbell, o clássico. Então é muito interessante a gente ver qual é a recepção que as pessoas têm quando se debatem com quando se deparam com outras formas de fazer cinema, com outras narrativas, outras estruturas, né? E acho que isso é interessante, porque muitos dos filmes brasileiros que vão até esses festivais, que ganham uma certa visibilidade, não são filmes comerciais, não são filmes
que entram naquele padrão norte-americano, blockbuster, certo? Então, acho que nesse sentido é interessante, assim, a gente tentar quebrar um pouco esses paradigmas, né? Tentar quebrar um pouco essas estruturas clássicas e se abrir para essas outras formas de contar histórias. Tanto que quando tem filmes mais dinâmicos, como o Tropa de Elite, por exemplo, e também o Cidade de Deus, Perfeito. parece que a visão deles, esse filme é muito bom porque ele lembra Hollywood. Exatamente, exato. Parece norte-americano, né? Exato. Parece que Hollywood é o padrão de qualidade, quando na verdade a gente sabe muito bem que não é por aí a leitura que deve ser feita, né? Exatamente. Mas assim, Pedro, outra questão que eu acho que é importante conversar um pouquinho aqui é sobre essa ideia da produção que nós temos no Brasil. Tu também é realizador, né? Aliás, teu curta está no YouTube, né? Lá no teu canal, para quem quiser assistir. Eu tive a oportunidade de conferir lá, né? Então, vale a pena acessar. Pedro Amaral, né? Isso aí. Marcos é teu irmão, que também tem filme, né? Exato. Também está envolvido em algumas coisas aí. Dupla de realizadores aí, né? Mas a gente observa a questão do financiamento, né, assim, de obras, né? Mesmo curtas-metragens, né, tem que ir atrás de uma produção, fazer cinema no Brasil e em qualquer lugar do mundo é caro, a gente sabe disso, né? E como é que tu acha que, por exemplo, as leis de incentivo tão criticadas por parte das pessoas, elas são positivas em relação ao que nós estamos realizando? Tu destacou, por exemplo, o exemplo da Coreia do Sul. Isso. A gente pode falar da China também, de outros países, né? Lá do leste asiático, né? Exato. Que são exemplos assim de como que o cinema nacional ele pode se manter com o público do país, né? Sem necessariamente ter que exportar os seus filmes, né? Exato. Como que tu observa essa questão das leis de incentivo no Brasil hoje, né? Eu acho que elas são primordiais, né? Por uma série de razões. Eu acho que existe como tu mesmo trouxe, né? Um criticismo enorme em relação à Lei Rouanet, às leis de incentivo à cultura, a lei do audiovisual. E muito disso parte de um desconhecimento, né? De informações falsas que circulam e as pessoas não têm esse critério para pesquisar o que realmente é verdade, o que é falso nessas informações. Eu acho que a gente tem que parar e pensar que a indústria da cultura ela emprega muita gente, né? Ela gera muito emprego e essa verba que é investida, tem um dado aí que é muito interessante sobre a Lei Rouanet. Claro, quero destacar aqui que a Lei Rouanet não financia longas-metragens, então circulou muitas notícias aí falando que eu ainda estou aqui, recebeu dinheiro pela Lei Rouanet. Isso é notícia falsa, tá, gente? Não, isso não aconteceu. Mas mesmo que tivesse acontecido, não teria nenhum demérito, né, do meu ponto de vista. Mas a gente tem um dado aí do próprio Ministério da Cultura que a cada R$1 investido em projetos culturais por meio da Lei Rouanet retorna R$1,60 de imposto arrecadado. Então, olha só, né? O retorno que isso traz para o país, né? Além dos empregos aí que eu mencionei. Então, acho que seria interessante que a gente fortalecesse cada vez mais essas leis de financiamento como forma de incentivar a nossa produção, né? Permitir que outros talentos surjam, que outras narrativas surjam, certo? Eu faço uma conexão com isso também no sentido de que, pegando o exemplo do Ainda Estou Aqui, né? Levando o Oscar de melhor filme internacional, é que a gente tem um filme aí que fala do Brasil. É um filme que tem o DNA brasileiro ali em todos os departamentos, em todos os setores, né, da produção. Fala de uma temática que é muito cara a nós. E eu acho que a gente precisa disso, sabe? A gente não pode querer entrar sempre na lógica norte-americana, estadunidense, blockbuster, sabe? Então acho que a gente tem que abrir as portas para outros realizadores e realizadoras fora do eixo Rio-São Paulo, né? Trazer isso para outros estados que não têm talvez uma produção tão permanente, assim, tão constante, né? E acho que é um caminho que a gente tem que começar a falar mais e de uma forma desmistificada, né? Sem reproduzir notícias falsas, que isso não contribui em nada. Sem dúvida. Até o próprio Gabriel Mascaro, né, que venceu o prêmio em Berlim no início do ano com O Último Azul, né? A temática que ele aborda é sobre a Amazônia, né? E também... Perfeito. Então, assim, a gente observa que há espaço justamente para observar essa diversidade cultural que nós temos no Brasil, Exato. Também essa diversidade no cinema, né? Exato. Acho que isso é incrível, assim, a gente perceber quão rico é o nosso país em possibilidades de realização audiovisual também.
Outra questão antes de a gente partir para uma musiquinha, né? Mas que eu quero deixar aqui aberto aqui. Como tu observa, né, essa conquista do Ainda Estou Aqui como um legado assim, que pode ser encampado? E qual o ponto positivo e talvez o ponto negativo disso, né? Eu acho que o fato do filme ter sido premiado, sido reconhecido no exterior é maravilhoso, né? Com certeza. Acho que isso representa muito para nós, traz uma visibilidade muito grande para o que está sendo produzido aqui. É o efeito natural, né? Quando um filme de um país estrangeiro vence um prêmio numa janela como o Oscar, a tendência é que as pessoas queiram conhecer o que mais é produzido nesse país e tudo mais. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, Alexandre, é para a gente não pensar no Oscar como o objetivo final. Né? As pessoas se questionam muito. E agora? Todo ano vai ter que ter um filme brasileiro indicado ao Oscar? Que ótimo seria, né? Eu acho que seria fantástico, claro. Mas é como tu mencionou no começo, né? O Oscar, ele não deve ser usado como uma validação, né? Se a gente não está lá, então nosso cinema não é relevante, nosso cinema não é importante. Acho que não é por aí, entende? Eu acho que a gente precisa focar em nós nesse primeiro momento, né? Fortalecer o que a gente tem aqui. Isso passa também até por uma capacitação, sabe? Eu acho que a gente deveria fortalecer até a formação dos profissionais de audiovisual e de cinema, né? Para que essas pessoas tenham acesso a estruturas melhores, a cursos melhores e formações, né, mais completas, para que a gente melhore a nossa produção em vários aspectos, né? Então, eu acho que talvez criou-se esse clima agora que o Oscar é o objetivo final, né? Que o Oscar agora tem que ser a nossa meta. E eu acho que não. Eu acho que quando acontecer vai ser uma consequência do que foi sendo feito aqui ao longo do tempo. Maravilha. Pedro, vamos ouvir agora uma música do filme que ganhou o Oscar, né? Ainda Estou Aqui. Desde a primeira edição a gente vem colocando aqui uma música da trilha desse grande filme. E hoje vamos com A Festa de Santo Reis, de Tim Maia. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, mais uma canção da trilha incrível de Ainda Estou Aqui. Pedro já destacou a questão da conquista, comemorou evidentemente a vitória no Oscar, né? E a gente percebe que logo na sequência nós temos uma estreia de um filme brasileiro aqui na Santa Maria, estreou semana passada, né? O Vitória, com a Fernanda Montenegro, aí, dirigido pelo Andrusha Wadigan, esposo, né, da Fernanda Torres. Tudo em família, né? Exato. Já assistiu o Vitória, Pedro? Ainda não tive a oportunidade, né, infelizmente, mas estou bastante ansioso para assistir. Acho que uma coisa legal que a gente pode falar, tu perguntaste antes sobre o que há de positivo, né, na vitória do Ainda Estou Aqui. E eu acho que um dos pontos que a gente pode destacar é que o quanto o filme, né, o próprio Ainda Estou Aqui, fez um sucesso enorme com as plateias brasileiras, né? Tanto que ele se tornou aí a terceira maior bilheteria do Brasil até o momento. Atrás somente do Minha Mãe é uma Peça e do Nada a Perder, né, de 2019. Então, acho que esse é um grande mérito do filme, né? Além da premiação, ver como ele teve essa aderência do público. E como uma consequência positiva é fazer com que as pessoas continuem se interessando por filmes brasileiros. E a gente tem o Vitória aí estreando logo na sequência. E uma coisa muito interessante que aconteceu foi que nesse final de semana passado, né, que foi o final de semana dele, primeiro final de semana dele em cartaz, ele superou o Capitão América, Admirável Mundo Novo, e o Mickey 17 nas bilheterias. Né? Ele ficou em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. Então, olha que bonito, né? Que interessante como a comoção em volta do Ainda Estou Aqui pode ter favorecido, né, as pessoas quererem ver mais filmes brasileiros de qualidade, né, no cinema. Sem dúvida, né? Na sessão que eu fui, eu lembro que não estava lotada, né? Mas tinha bastante gente assim, para assistir o Vitória, o aspecto que... claro que a Fernanda Montenegro, por si só, com seus 95 anos, chama muito, né, o público. Né? A gente percebe, assim, inclusive,
né, a atuação dela, assim, o quanto que ela entrega, né? É uma atriz Perfeito. incrível, né? E é emocionante observar que aos 95 anos ela continua tendo toda essa força, né? Exato. Pra mim, só aqueles minutos finais em que ela aparece no Ainda Estou Meu Aqui, Deus. pra mim foi uma emoção enorme, assim, poder... Quando eu me dei por conta que eu tava vendo a Fernanda Montenegro numa tela de cinema, pela primeira vez, no meu caso, né? Foi transformador, né? Até me arrepiei, só de lembrar, assim. Mas arrepia mesmo, porque é impactante, né? Aquela transição ali, quando tu tem a Eunice já naquela fase da vida e a Fernanda Montenegro, né? Faz sem palavras faladas, né? Ela expressa Exato. muito com o seu olhar, né? Exato. Mas, Pedro, outra questão que eu queria te perguntar, que eu acho que é importante, como o Pedro também é um estudioso da área, assim, né? Claro que eu falei, como ele falou também, né? De certo modo, nós somos educados pelo cinema de fora do Brasil, né? Mas, Pedro, quais são do ponto de vista assim, de análise de cineastas brasileiros, assim, quais, por exemplo, para quem quer iniciar, né? Começaria vendo um Glauber Rocha da vida ou tu não indicaria começar pelo Glauber Rocha? Olha, Macari, pergunta delicada, né? Eu acho que acho que isso vale para qualquer, acho que no cinema de modo geral, né, a gente pode entrar nesse mérito, né, que é as pessoas quererem buscar filmes clássicos, filmes de movimentos aí de vanguarda, e às vezes acontece que não bate, né? As pessoas têm dificuldade de assistir a esses filmes porque muitas vezes são filmes mais antigos, né, e as pessoas têm uma certa barreira com esse tipo de trabalho. Ou são filmes, como a gente falou antes, que não se enquadram naquele paradigma hollywoodiano, blockbuster, da estrutura de 3 atos, né? Então acho que é sempre um desafio indicar esse caminho para as pessoas. Acho que tem que ser uma coisa meio prescrita individualmente, né? Olha só, começa por aqui e vamos ver o que acontece daí em diante, né? Eu, particularmente, tenho buscado acompanhar o trabalho da Ana Mulayert recentemente. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela, não presencial, infelizmente, né? Foi um curso online, de roteiro cinematográfico. E para mim foi fantástico, assim, ouvir essa cineasta brasileira, né? Que, para quem não sabe, dirigiu Que Horas Ela Volta, que foi um grande sucesso também, um grande case, acho, do nosso cinema recente. Durval Discos, É Proibido Fumar e, mais recentemente, o Clube das Mulheres e Negócios, que, se eu não estou enganado, está no Telecine. No Telecine, no streaming agora, né? Então, para mim, ela é uma grande referência, assim, atualmente, né? Por ter acompanhado um pouco do processo dela enquanto roteirista. Eu mesmo, assim, sou apaixonado por direção, mas atualmente meu coração está no roteiro, né? Inclusive, a pesquisa que eu quero desenvolver no Pós-Com, né? O programa de pós-graduação em comunicação aqui da UFSM gira em torno de narrativas. Então, ela se tornou a minha grande referência, assim, a nível Brasil, né? Inclusive tem um filme dela que vai entrar em cartaz agora em agosto, que é A Melhor Mãe do Mundo. Exato. Tem até aqui no nosso levantamento que a gente fez de filmes que vão estrear. Eu tenho como estreia em junho, mas... eu encontrei as duas coisas. Tá. Realmente não achei qual que é a definitiva. Com a Shirley Cruz, o Seu Jorge e a Catiussa Canodo, né? O filme conta a história de uma mãe que foge com seus filhos dos abusos do marido. Uma temática importantíssima aí também para ser trabalhada, né? Bom, o cinema da Ana Mulayert é incrível, né? Exato. Que Horas Ela Volta, para mim, é aquele choque, assim, a exemplo do que é o Ainda Estou Aqui em certos momentos, né? Mas para mim, o que ela faz no Que Horas Ela Volta é mais impactante ainda, né? Eu acho que esse é um outro aspecto que a gente poderia abrir, né? Que é por que o Que Horas Ela Volta não esteve indicado ao Oscar, por exemplo, né? Porque, do meu ponto de vista, tem todos os méritos ali para isso. Mas um aspecto que a gente não pode esquecer de comentar, aliás, é o quanto o percurso até chegar ao Oscar é caríssimo, né? Não é uma questão simplesmente de fazer um bom filme e esse bom filme... Alguém da academia vai assistir e vai dizer, esse aqui vai ser indicado. Né? Envolve muita campanha, envolve um orçamento enorme para fazer esses filmes circularem, né? Festivais afora, festivais que são termômetros, né, da premiação. A própria barreira da língua, né? Excelente. Também. Norte-americano não lê legenda, né? A gente sabe que... Tomara que esteja mudando, né? Mas é um estereótipo aí que a gente sabe que tem um certo fundamento. Então, é de se pensar, né? Que nós já fizemos muitos filmes excelentes aí, a exemplo do Que Horas Ela Volta, né? Que
poderiam ter sido indicados, mas a gente não sabe o quanto esses filmes foram... o quanto de investimento eles receberam para alcançar essa visibilidade, né? Então, eu imagino que se esse filme tivesse sido indicado naquele contexto, certamente seria um forte concorrente ao prêmio, porque é maravilhoso, né? O Que Horas Ela Volta. E, bom, já citou, então, que nós teremos aí a Ana Mulher no cinema daqui a alguns meses, né? E nós temos uma série de produções aí que vão estrear em breve, né? E a gente observa que talvez o brasileiro agora possa abrir a sua mente também para os lançamentos Made in Brasil. Perfeito. Né? Perfeito. Porque, já, afinal de contas, a gente já está esperando lá o filme da Fórmula 1, né? Os filmes da Marvel, uma galera que Exato. espera, né? Os filmes de terror. E o Brasil também agora, né, entra aí nessa jornada nas salas de cinema, né, com bastante força, né? Fiz uma listinha de alguns aqui, se tu lembrar e quiser comentar alguns deles, tá, Pedro, por favor. O Oeste Outra Vez, por exemplo, do Érico Razi, né? Estreia dia 27 de março, portanto, daqui a algumas semanas, né? Esse eu posso indicar, porque eu tive a oportunidade de assistir no ano passado, novembro passado, no Frapa, que é o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. É um festival voltado para a área de roteiro, mas eu recomendo para qualquer pessoa que seja entusiasta do cinema, né, e do audiovisual. E aí, no primeiro dia de festival, houve uma exibição desse filme para os presentes. Eu nem sabia, eu achei que ia ser só credenciamento quando eu tinha uma sessão de cinema acontecendo, né? E é um filme sensacional, assim, é um filme que tenta trazer o estilo, né, do faroeste para o sertão brasileiro, né? E é um filme engraçado, é um filme reflexivo, é um filme que toca numas feridas aí da masculinidade. Então, esse eu posso atestar que merece ser visto no cinema, né? Fico bem feliz de ver ele entrando em circuito comercial. Isso. E ganhou também o Festival de Gramado, né? Do Exato. ano passado, né? Então também já tem esse selo aí que é importante, né? O Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, né? Que tem o Wagner Moura e a Maria Fernanda Cândido. Contexto também do filme, ele não tem muito sendo divulgado sobre a obra, está meio, né, em suspense, mas já sabemos que se passa ali na conjuntura da ditadura civil-militar também, né, e que tem uma pegada bastante investigativa assim, e misteriosa. Né? Pois é. Eu me lembro muito assim, de outros filmes, né, A Vida dos Outros, que é um filme alemão que também trabalha com essa questão de espionagem e tal, que eu acho que também em contextos repressivos, né? Eu acho que isso pode ser um dos caminhos que o Kleber Mendonça tem adotado aqui. O filme não tem data de estreia ainda, mas talvez o Festival de Cannes, né? Pois Porque é. o Kleber Mendonça... Já é um nome forte, né? Já é um nome aí reconhecido fora aqui do país, inclusive, né? E acho que isso é um grande fator, né? Que a gente tem que destacar que, às vezes, até o nome do cineasta já atrai bastante atenção. Então, tomara, né, que a gente alcance outros... Sim, sim. Até porque o próprio Retrato dos Fantasmas, que é um filme dele, que é um documentário, Exato. passou nas telas de cinema comercial aqui em Santa Maria, Exato. né? Então até se tu tem aí já um documentário, que é difícil entrar em cartaz, né? E brasileiro ainda por cima, né? Então tu já vê um ponto, né, positivo aí, graças, é claro, ao nome do Kleber Mendonça, né? Perfeito. O Enterre Seus Mortos, de Marco Dutra, com Celton Mello e Marjorie Estiano, né? Baseado aí no livro de Ana Paula Maia. Além, claro, a Ana Mulher, já citamos, a melhor mãe do mundo. Homem com H, cinebiografia de Ney Mato Grosso, estrelada por Jesuíto Barbosa. Essa eu estou bem interessado aqui para ver como que vai ser representada essa figura camaleônica. Perfeito, né? Do Ney Mato Grosso. Tem previsão de estreia 1º de maio. Exato. Esse parece que veio um pouco naquela febre assim das biografias, né? Das cinebiografias que estão acontecendo bastante aí com artistas norte-americanos, né? E acho que vai ser legal ver algo feito aqui, né? Com uma figura tão icônica quanto o Ney Mato Grosso. O trailer me deixou otimista. Admito que fiquei interessado. Vamos ver agora com o filme pra valer. Como é que ele se resolve, né? Isso aí. Outro filme baseado em personagem real, vamos colocar assim, né? Biográfico. Maurício de Souza, o filme de Pedro Vasconcelos, com estreia prevista para 23 de outubro.
a gente fica um pouco assim, né? Porque, afinal de contas, qual vai ser o enfoque que vai ser dado na Exato. vida enorme do Maurício de Souza, né? Então, O trailer desse já não me empolgou tanto. pois é. Assim como um outro que não me empolgou muito foi o Silvio Santos Vem Aí, de Cris D'Amato, né? Estreia de 14 de agosto. Mais um filme sobre Mais o Silvio um. Santos. Acho que o Silvio Santos não teve muita sorte aí com o cinema, né? Coitadinho, né? Acho que não... Tá faltando uma cinebiografia à altura, assim, da relevância dele, né? Então... E também o Filho de Mil Homens, baseado no livro de Walter do Guimarães, protagonizado por Rodrigo Santoro. Esse é dirigido pelo Daniel Rezende, que também é um diretor aí, montador, né, importante do cinema brasileiro, e que está sendo produzido para a Netflix. Olha então, né, aí já tem um selo aí que a gente sabe que o pessoal consome, né? Perfeito, perfeito. E tem previsão também de ir para o cinema antes de ir para a Netflix. Então também tem esse outro ponto, né? Ótimo. Mas eu citei alguns aqui, né? Teriam outros tantos. Lispectorante, da Renata Pinheiro, né? A lista é enorme aqui, né? Mas, né, enfim, de contas, o nosso tempo já está indo, né, Pedro? E, bom, agradeço muito a tua participação. Vou querer que tu volte aqui outras vezes para a gente bater papo, inclusive para falar sobre tua pesquisa, né? Que vai ter relações com o cinema, né? Então aqui nosso espaço também vai ser para isso, tá bom? Eu que agradeço, Alexandre, mais uma vez pela oportunidade, né? Muito legal estar aqui contigo falando sobre esse tema que nos é tão caro, né? E espero voltar aí com novas contribuições, né? Certamente. Santa Maria agora, 27 graus, temperatura amena, perto dos 40 que fez em outra hora, né? E agora são 2h49. Giro do cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Agora é hora do nosso giro do cinema, então, com as principais notícias do mundo do cinema e a programação de filmes de Santa Maria. Confira as opções. A principal estreia da semana é Vitória, a gente já falou um pouquinho aqui, estrelado por Fernanda Montenegro, dirigido por Andrusha Wadigan, filme que foi concluído após o falecimento do Breno Silveira, né, diretor original do projeto, que faleceu no início das filmagens em 2022. A obra é baseada na história real de Joana Zeferino da Paz, que viveu anos sob anonimato forçado no programa de proteção a testemunhas. No roteiro de Paula Fiuza, o filme retrata a sua vida sob o pseudônimo de Dona Vitória. Ela é uma senhora solitária que, aflita com a violência crescente na sua vizinhança, começa a filmar da janela de seu apartamento a movimentação de traficantes de drogas, né? O filme está em cartaz no Arcoplex no Cinépolis. Outros filmes brasileiros em cartaz: Uma Advogada Brilhante, com o Leandro Hassum, que é uma comédia leve, brasileira, né? Também que está nos 2 cinemas aqui da cidade. E o Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional, que está entrando na sua 16ª semana em cartaz, um fenômeno. Falando de Oscar, tem outros 2 filmes que seguem em exibição no Cinépolis. Anora, vencedor de 5 prêmios da Academia, incluindo melhor filme. E também Flow, vencedor do Oscar de melhor animação, filme produzido na Letônia. Para o público infantil, Deu Preguiça, uma produção australiana no Arcoplex, e também O Homem-Cão, a animação norte-americana do estúdio Universal, que está tanto no Arcoplex quanto no Cinépolis. Outras opções que estão nesses 2 cinemas incluem Capitão América, Admirável Mundo Novo, filme da Marvel, O Macaco, adaptação de um conto de Stephen King, Better Man, a história de Robbie Williams, filme indicado ao Oscar de efeitos visuais e que também estreou essa semana, vale a pena também ser conferido. E, por fim, o Mickey 17, a ficção científica meio cômica de Bong Joon-ho, segue em cartaz aqui nos cinemas da cidade. A programação do Cineclube Lanterninha Aurélio continua amanhã, terça-feira, às 18 horas, a partir das 18 horas, no auditório da SESMA, com a exibição do filme Yonlu, de Ike Montanari. Neste mês, o Cineclube apresenta uma mostra especial de cinema gaúcho e a entrada é gratuita. O documentário Sobreviventes do Pampa, de Rogério Rodrigues, conseguiu a distribuição da Bratz Filmes para salas de cinema. O lançamento nacional será em 20 de março de 2025, ou seja, na próxima quinta. Ainda não sabemos se a obra vai ser exibida aqui em Santa Maria,
mas para quem é de Porto Alegre, está confirmada na Cinemateca Paulo Amorim, lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Os realizadores, inclusive, destacam que filmes independentes precisam de público no primeiro final de semana para seguirem em cartaz. O documentário recebeu o prêmio de melhor filme do Júri Popular de Cinema no Festival de Gramado em 2023, na categoria Longas Metragens Gaúchos. E a obra acompanha o processo que se dá quando um bioma apresenta mais da metade de sua área nativa devastada. Agora, o momento fofoca do nosso giro. Depois de Sean Baker, vencedor do Oscar por Anora, ser acusado de plágio, outro filme premiado também gerou desconfiança quanto à sua originalidade. Trata-se do curta-metragem neerlandês Eu Não Sou Robô. A obra tem o mesmo nome e uma sinopse muito similar à de um curta-metragem brasileiro, curta-metragem gaúcho, inclusive, gravado durante a pandemia em 2020 pela Gabriela Lamas. Observem, o filme vencedor do Oscar tem a seguinte sinopse. Após várias tentativas frustradas de completar um CAPTCHA, Lara se propõe a responder a inquietante pergunta sobre se ela é um robô. Já o curta brasileiro apresenta o resumo. Após falhar em um teste para diferenciar humanos de robôs, Tânia questiona o real. O filme brasileiro foi exibido em festivais pelo Brasil e no exterior, incluindo nos Países Baixos, né, o país da onde é o filme que acabou ganhando o Oscar esse ano, né? Em entrevista ao jornal O Globo, Gabriela comentou que é muito subjetivo determinar o que é cópia ou referência. Ela acredita que as ideias estão pulsando quando são temas que todos estão discutindo. Mas é claro que isso, né, levanta uma certa surpresa e causa estranheza. Muito bem, e assim chegamos ao final de uma edição incrível do Matiné, falando sobre cinema brasileiro. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram e no Spotify, @Cinemac e @RádiosUFSM. E também no YouTube, @Cinemac3. A nossa próxima sessão será dia 24 de março, trazendo tudo o que importa sobre o cinema. Para encerrar o programa de hoje, vamos com uma das canções brasileiras que faz parte da trilha sonora do filme Closer, Perto Demais, de Mike Nichols. Samba da Benção, interpretada por Bebel Gilberto. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.